Prezados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar você para que participe, para que compartilhe o link desse culto com seus amigos e reserve seu tempo para você estar atento a toda a programação, ouvindo o culto do começo ao fim, cultuando, louvando da sua casa. Senta no sofá com a sua família e faça da sua casa a igreja do Senhor. Faça da sua casa a igreja do Senhor. Fala igual Josué falou: eu e a minha casa optamos por servir ao Senhor. E juntamente com a sua família, reserve esse tempo, louve ao Senhor. Permita que o Senhor esteja na sua casa, que o Espírito Santo habite no seu coração, que esse culto possa produzir cura, libertação, salvação, restauração de vidas, no nome santo de Jesus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio da vida e pela rica oportunidade de estar aqui, Senhor, celebrando e louvando o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do irmão que estará nos assistindo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida desses irmãos que estão aqui conosco, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Senhor, contempla, Senhor, com o teu olhar de bondade, a sinceridade de cada um que se prontificou a esse serviço de adoração, Pai, de forma voluntária, com o coração devotado a Ti, Senhor, pela Tua grandeza e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Louvado é o nome do Senhor. Essa mesma unção, convido você para ler na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 17, que diz assim: Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos e o ame, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí o 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça aos órfãos e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Conheça o seu Deus. Aproveite para conhecer esse Deus poderoso, que só quer de nós sinceridade, quer de nós um coração arrependido, um coração que reconheça o nosso contexto de necessitado, para que as suas bênçãos e o seu senhorio venham sobre a nossa vida. Convido você para, junto com a sua família, louvar ao Senhor na beleza da sua santidade. Louve o Senhor. Senhor, nós te adoramos, Deus. Diga quão grande é o nosso Deus, quão grande é o seu Deus. Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e adoração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Tu és grande, Senhor. Todos hão de ver e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Oh, Senhor. Senhor é tão grande, Deus. Oh, aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Adoramos, Senhor. Ele é digno, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Toda soberania está sobre Ele. Oh, aleluia. Não há nada que escape do poder grande que está nas mãos do nosso Deus. Eu não sei o que você tem passado ou se preocupado, mas eu quero te dizer para você não esquecer o tamanho do seu Deus. Oh, aleluia. Um Deus e um nome que é sobre todo nome. Um poder que é acima de qualquer poder, acima de governador, de presidente. Toda autoridade está sobre Ele. A sua vida está guardada por Ele. A sua vida está sobre as mãos do nosso grande Deus. Adora o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E Ele nos ajuda, aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande, grande é o Senhor e o indigno de louvor. Só Ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo no teu santo monte. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Oh, aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer.
espero que você esteja sentindo a presença de Deus. Que não seja mais um culto monótono, ou um momento em que você liga lá o seu aparelho, o seu celular, coloca lá e fica só apenas ouvindo, mas que você dedique este momento para adorar a Deus, sentir a presença de Deus. Agora nós vamos nos alimentar da palavra. Que você abra o teu coração, preste bastante atenção na ministração desta palavra. Que Deus possa falar ao teu coração. Amém? Oi, tudo bem? Eu tô passando para te lembrar que as aulas de inglês da RCCA já estão de volta. E para você se inscrever, você só precisa entrar em contato com o número que vai aparecer por aqui, tá bom? Não se esqueça, nós teremos uma turma pela manhã e uma turma no período da noite. Se você quer participar, você é muito bem-vindo. Entre em contato. RCCA, transformando sonhos em futuro. Graça e paz, querido irmão e amigo. Eu estou muito feliz e grato a Deus por mais uma vez me conceder a oportunidade e o privilégio de eu poder estar chegando até você, até o seu lar. Quero agradecer também a Deus pela vida desses homens que Deus tem capacitado, e nós hoje temos ferramentas, tecnologia que proporciona e nos concede a oportunidade de estarmos falando, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer também ao meu amigo, pastor Ezequiel, e a sua esposa, seus filhos, por todo o carinho que sempre teve com a minha família. Queridos, eu gostaria de, nesse instante, convidar você e toda a sua família neste momento para que todos estejam reunidos. Se você está na sua casa, com a tua família, caso tenha alguém que esteja em algum outro ambiente da sua casa, eu peço com carinho para que todos estejam reunidos para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração neste dia. E eu gostaria de estar conversando com vocês no dia de hoje. O tema desta pregação fala sobre a soberania de Deus e o cuidado com o seu povo. Esse tema, esse escolhido, foi baseado no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura bíblica do versículo 21 até o versículo 26. E como que vai ser a nossa pregação de hoje? Após a leitura bíblica, nós vamos fazer a oração. E depois da oração, eu gostaria de estar apresentando para os irmãos 4 pontos, 4 verdades que todo cristão autêntico ele precisa ter isso no seu coração e na sua mente, para que em situações como nós estamos vivendo nos dias atuais, situações tão difíceis, de crises que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo nos dias atuais, como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Então eu vou estar falando sobre esses 4 pontos, essas 4 verdades. Na sequência eu vou estar entrando em um contexto histórico desse texto ao qual nós acabamos de ler, para que os irmãos possam compreender as palavras do profeta Jeremias. E depois de feito essa parte do contexto histórico, nós estaremos abordando com aplicação para os nossos dias atuais. Então, nesse instante, querido, eu quero pedir para que você, com a tua família, curve a sua cabeça, e eu estarei orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele fale aos nossos corações. Eu tenho certeza que já nos louvores que vocês já ouviram, vocês já puderam sentir a presença de Deus. E agora, na palavra de Deus, que o Senhor Ele possa falar poderosamente no seu coração, como Ele tem falado no meu. Oremos, queridos. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade
e pelo privilégio que o Senhor me concede de estar no dia de hoje para falar da Tua Palavra, Pai. Senhor, as pessoas que estarão ouvindo a Tua Palavra, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que elas têm vivido, o que elas têm passado. E todos nós, ó Deus, no nosso país, temos enfrentado grandes dificuldades e grandes provas, ó Deus, por conta desse cenário político, por conta dessa doença que tem assolado e tem levado muitas pessoas, ó Pai. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história humana, mas nós cremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é grande e um Deus que trabalha, Senhor amado, em prol do seu povo, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que tudo que acontece, acontece segundo a sua vontade e segundo o seu propósito, ó Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, pois nós somos seres humanos, somos falhos e nós muitas das vezes, diante de todas essas dificuldades, nós fraquejamos, ó Deus. Peço que o Senhor venha nos perdoar, peço que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, para que nós possamos, ó Deus, vencer todas essas dificuldades, ó Pai. Pai querido, eu lhe apresento a cada lar, neste momento, eu lhe entrego a cada vida, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Eu oro assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu disse para os irmãos, o tema da nossa pregação de hoje fala sobre a soberania de Deus e o seu cuidado com o seu povo. A primeira verdade que eu gostaria de estar passando aqui para os irmãos, que os irmãos devem ter isso muito bem gravado na sua mente, no seu coração, nós precisamos compreender o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus, irmãos, é um dos atributos de Deus, onde diz que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, onde não existe um outro Deus ou um outro ser que seja mais poderoso que o nosso Deus. A soberania de Deus também está ligado que tudo que ocorre e que acontece conforme a vontade e o propósito do nosso Deus. Dentro da soberania de Deus, dentro desse atributo de Deus, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido por nada. Porque tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que irá acontecer, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é quem dirige todas as coisas. Então nós precisamos compreender essa verdade para que nós possamos saber que em momentos como nós estamos vivendo nos dias atuais, Deus está no controle. Para que nunca venha pensamentos na nossa mente, ou até mesmo muitas das vezes nós proferirmos palavras que vai fazer com que nós venhamos pecar contra o Senhor. Quando nós pensamos que onde está Deus em tudo isso? Diante desta situação que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, onde nós todos os dias estamos vendo aí notícias de mortes, é muito fácil as pessoas olhar para uma situação dessa e querer colocar como se a culpa fosse a de Deus, né? Mas a culpa não é de Deus. Deus, Ele permite muitas coisas acontecer no mundo. Por quê? Com um único objetivo, é fazer com que o homem venha reconhecer que existe somente um Deus, para trazer o homem de volta para Ele, para chamar a atenção do homem de volta para Ele. A segunda verdade que eu gostaria de estar
falando com você aqui neste dia, que você tem que ter muito bem enraizada no seu coração, é que você precisa crer em Deus. Você precisa ter fé. Você precisa ter esperança que Deus, Ele é poderoso e que Ele está cuidando de todas as coisas e Ele está cuidando do seu povo. Mesmo diante de todas as situações adversas. Você precisa ter fé, você precisa confiar no Deus que você serve. Você precisa entender que Deus, Ele é poderoso e Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que uma adversidade chegue até o seu lar, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Um terceiro ponto, uma terceira verdade que eu gostaria que vocês entendessem é que sozinho nós não conseguimos vencer todas essas adversidades que nós passamos no nosso dia a dia. Por mais que nós pudéssemos ter recursos financeiros, por mais que nós pudéssemos ter uma sabedoria para lidar com situações, por mais que nós muitas das vezes achamos que nós temos condições suficientes de resolver todas as coisas da nossa vida, nós precisamos compreender que o controle está e sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. E sozinho nós não vamos conseguir. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus habitando no nosso ser. Porque isso vai nos ajudar a vencer a todas essas dificuldades que nós passamos enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Um quarto ponto, uma quarta verdade que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é que como é que nós conseguimos então vencer, se sozinho nós não conseguimos vencer? Nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo de Deus habitando em nós. E como o Espírito Santo, como fazer, como que nós devemos agir, e como que o Espírito Santo de Deus, nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. E de que forma que nós vamos estreitar esse relacionamento com o Senhor? É através do estudo diário da Palavra de Deus. É através de nós estarmos meditando na Palavra de Deus de dia e de noite. Como uma outra forma, uma outra maneira, além dessa, não é que uma substitui a outra, além dessa é a oração. Nós precisamos viver uma vida de oração. Os cristãos dessa geração, nós temos visto que eles não têm muitas das vezes sido incentivados na prática da oração. Nós precisamos viver uma vida de oração. Uma outra forma é jejuando, buscando a Deus através dos jejuns. Isso não é utilizado mais, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu vejo, porque eu tenho 2 adolescentes dentro da minha casa, às vezes eu entro em alguns assuntos que eles desconhecem. É claro que alguém tem que ensinar para eles, mas é por quê? Porque a gente não tem visto mais isso estar sendo incentivado na vida das pessoas. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração, jejuando ao Senhor, buscando conhecimento da Palavra de Deus, buscando viver uma vida em santidade ao Senhor. Só assim, queridos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a dar o direcionamento certo para que nós venhamos fazer as coisas conforme a vontade e o propósito do nosso Deus. Então essas 4 verdades, queridos, eu gostaria que os irmãos estivessem bem entranhados, bem guardados dentro do seu coração e da sua mente. Porque isso, queridos,
diante de qualquer situação que você possa viver. Nós estamos vivendo nessa geração uma geração de pandemia. Já ocorreu outras pandemias no passado, onde houve também muitas mortes. E nós estamos sendo uma geração que está vivendo uma pandemia. Então, diante de algo tão grande como nós estamos vivendo hoje, e outras coisas mais que está previsto acontecer no mundo, porque está aqui nas Escrituras Sagradas, a única forma de nós vencermos, nós temos que ter essas 4 verdades bem fundamentadas, bem aplicadas no nosso coração e na nossa mente. Porque só assim nós vamos conseguir passar por todas essas situações. Agora, queridos, eu quero convidar vocês aqui para que nós possamos fazer a leitura bíblica, que encontra-se no livro de Lamentações, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao 26. Depois de eu fazer essa leitura, nós vamos entrar no contexto histórico para que vocês possam compreender o que o profeta Jeremias estava querendo dizer dentro dessas palavras que ele foi inspirado pelo Espírito Santo e que é atualizada até nos dias de hoje e até quando o Senhor assim permitir. Vamos fazer a leitura bíblica. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bem, queridos, essas palavras elas foram ditas pelo profeta Jeremias. Para que nós possamos compreender o que Jeremias estava querendo dizer aqui nessas palavras, nós precisamos entender o que estava passando com o povo de Israel naquele período. Eu gostaria de estar falando com vocês aqui, conversando um pouquinho, explicando o contexto histórico desse período que Jeremias estava vivendo. Bem, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós vamos ali para o reinado do rei Salomão, o rei Salomão, ele era um rei que estava sobre a responsabilidade das 12 tribos de Israel. E pelas Escrituras, o rei Salomão não seguiu os passos do seu pai Davi. Entrou no pecado da idolatria. E pelo fato dele ter entrado no pecado da idolatria, Deus levantou homens de Deus para trazer uma palavra para ele. Que no reinado do filho dele, as tribos de Israel seriam divididas. Aproximadamente 930 anos, 900 anos antes de Cristo, morre Salomão. Seu filho Roboão vem a ser rei em seu lugar. No princípio, no início do reinado de Roboão, ele também estava sob a responsabilidade das 12 tribos. Porém, conforme a palavra de Deus mencionada por algum dos profetas para o rei Salomão, ela se cumpriu, porque a palavra de Deus ela se cumpre na vida do homem. No reinado de Roboão ocorre a divisão do reino das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, elas se subdividem em 2 partes. 10 tribos elas se dirigem ali para a região de Samaria, vão ali para a capital de Samaria, e 2 tribos ficam em Jerusalém. Essas 10 tribos que vai ali para a região de Samaria, todos os reis que lideram essas 10 tribos entram pelo mesmo caminho da idolatria, levando o povo de Deus, aquele povo que Deus escolheu, aquele povo que Deus tirou do Egito, da escravidão,
leva esse povo novamente à idolatria. E durante esse período, no reinado do norte, Deus levanta também profetas para falar com aqueles reis, para trazer ali palavras de advertências para aqueles homens, para que eles pudessem se arrepender. Porque se isso acontecesse, Deus pouparia aquele povo de passar por provas, por dificuldades. Porém, aqueles reis, nenhum dos reis do reino do norte ouviu as palavras que vinham daqueles profetas. E por conta disso, o juízo de Deus veio sobre as 10 tribos de Israel que localizava-se ali no reino do norte. Deus permitiu que os assírios, o império daquele tempo, aproximadamente em 722 anos antes de Cristo, se levantasse contra o povo de Israel e levasse todo aquele povo cativo. E aquele povo foi espalhado pela face da terra. O reino do sul, que eram as 2 tribos que ficou em Jerusalém, eles puderam presenciar todos esses fatos que ocorreram com seus irmãos. Porém, alguns reis do reino do sul entraram também pelo mesmo caminho, do caminho da idolatria. Houveram alguns poucos reis que obedeceram a Deus. Por isso que Deus permitiu que eles continuassem um tempo mais. Quando chega no reinado de Manassés, no reino do sul, Manassés foi filho de Ezequias. Manassés foi considerado um dos piores reis do reino do sul de Israel, porque ele profanou o templo e ele fez o povo de Deus entrar e mergulhar na idolatria, na feitiçaria. Ele foi um rei terrível. Ele não seguiu os passos do seu pai, o rei Ezequias. Ele fez tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu dentro da casa do pai dele. E nós vemos que o cativeiro, o babilônico, ele iniciou na casa de Manassés. Nesse período, é o período que nasce o profeta Jeremias. Ele nasce no período do reinado do rei Manassés. Passado-se aproximadamente 20 anos, mais ou menos em 626 a.C., Jeremias tinha 20 anos de idade, e quem estava reinando nesse período, quando Jeremias tinha 20 anos de idade, era Josias, era o rei Josias, onde Jeremias recebe o chamado de Deus para ser profeta. Ele tinha 20 anos de idade. E Jeremias, quando foi chamado, quando recebeu esse chamado de Deus, Jeremias ele pregou para o povo do Reino do Sul durante 40 anos. Ele foi trazendo profecias, e as profecias que Deus concedia e falava com Jeremias eram profecias de advertência, profecias que o povo de Israel não queria ouvir, porque eles estavam mergulhados na idolatria. E o povo de Israel olhava para Jeremias e eles não valorizavam Jeremias como profeta. E quando nós olhamos aqui para Jeremias ele presenciou a invasão do povo babilônico. Ele presenciou a destruição do povo de Deus, o povo de Israel, do Reino do Sul, pelas mãos de Nabucodonosor. Ele viu todas as coisas que aconteceram. Nabucodonosor, ele era um rei daquele tempo, da Babilônia, e a Babilônia ela começou a crescer, porque eles começaram a guerrear com outros povos, começaram a ganhar essas guerras, e os assírios, que no tempo
do Reino do Norte era o maior império, começou a perder espaço, começou a perder as guerras, começou a diminuir o seu reinado. E o reinado que teve uma crescente foi o da Babilônia. Se naquele tempo se tornou o império mais poderoso da Terra, o Império Babilônico. A Babilônia, só para conhecimento dos irmãos, ela iniciou com Nimrod, lá na Torre de Babel. Quando iniciou a Torre de Babel com Nimrod, o povo babilônico iniciou naquele tempo de Nimrod. Nabucodonosor, ele foi um rei impiedoso, foi um rei cruel, que Deus permitiu que esse rei se voltasse contra o povo de Deus. Porque Deus queria trazer o povo de volta ao arrependimento. Porque Deus ele levantou profetas como Isaías, Jeremias, vários profetas para falar com o seu povo. Porém, o seu povo sempre desobedeceu. O seu povo havia quebrado uma aliança que Deus havia feito com eles. E por conta disso, por conta do pecado da idolatria, Deus permitiu que esses babilônicos se levantassem contra Israel. A Babilônia, eles se levantaram 3 vezes contra o Reino do Sul. A primeira vez que eles se levantaram, eles levaram cativos algumas pessoas que faziam parte da nobreza. Nesse tempo, na primeira invasão de Nabucodonosor, ele levou Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais alguns que faziam parte da realeza, eles levaram cativos para a Babilônia. Na segunda invasão de Nabucodonosor, ele levou mais um grupo de pessoas cativos para a Babilônia. E na terceira invasão que Nabucodonosor ele fez contra o povo de Israel, ele fez um cerco. Ele cercou a cidade de Jerusalém com o seu exército, porque era poderoso e mais temido daquele tempo. Porém, o povo de Israel, do Reino do Sul, eles acreditavam que pelo fato de eles terem o templo de Jerusalém estar com eles, e por eles terem a aliança que Deus havia feito com eles, a aliança davídica, e também por eles terem o apoio do Egito, eles acreditavam que jamais eles poderiam ser vencidos pelos babilônicos. Então esse cerco que Nabucodonosor ele fez durou aproximadamente quase 3 anos. Nabucodonosor cercou a cidade com todo o seu exército, onde durante esse período de quase 3 anos, Nabucodonosor ele não permitia que alimentos chegassem até a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém era cercada por muros. Ele desviou as águas que entravam para dentro da cidade, e isso começou a enfraquecer o povo de Israel. Começou a vir doenças para dentro da cidade, porque eles não podiam sair da cidade. Porque se eles saíssem da cidade, eles eram mortos. Eles não tinham saída. E durante esse período de quase 3 anos, eles passaram momentos muito difíceis, porque começou a faltar o alimento. Então as pessoas começaram a morrer de fome, as pessoas começaram a morrer de sede. Ali o reinado, o Reino do Sul, o povo de Israel, começou a perder força. As pessoas passaram a ficar doentes dentro da cidade e não podia vir nenhum tipo de recurso de fora, porque eles não conseguiam passar daquele cerco que Nabucodonosor havia feito. Nós vemos na história do povo de Israel que
as pessoas, por falta do alimento, uma família, um pai e uma mãe que se reunia com seus filhos, naquele dia, um dos filhos teriam que morrer para servir de alimento para aquela família e a família do vizinho. E no outro dia, morria o filho daquele vizinho para alimentar toda aquela família. Olha a situação caótica e triste que o povo de Israel eles viveram. Passado esse período do cerco, em 586 a.C., Nabucodonosor ele invade Jerusalém. Nessa invasão que ele faz na cidade, ele incendia a cidade. Ele mata mulheres, crianças, idosos, leva mais um grupo de pessoas cativas para a Babilônia e deixa a cidade, destrói toda a cidade, as casas, todos os recursos que eles tinham foram destruídos pelos babilônicos. E Nabucodonosor levou as pessoas que poderiam trabalhar como escravos na Babilônia e deixou em Jerusalém somente velhos, que já não podiam fazer mais nada, crianças, bem crianças mesmo, e mulheres, e aqueles que estavam doentes. Então a cidade ficou sem nenhum tipo de recurso e sem condições nenhuma de ser reconstruída. E essas outras pessoas as demais pessoas foram levadas cativos para a Babilônia. Aí eu fico imaginando aqui famílias sendo separadas, sendo divididas. Aí eu começo a imaginar, a entender a amargura que estava no coração do profeta Jeremias, porque ele presenciou tudo isso. Nós lemos aqui do versículo 21 ao 26. Se você vê em todo o capítulo 3 e no capítulo 1, capítulo 2, você vai ver as lamentações do profeta. Quantas coisas ele presenciou e quantas coisas ele viu. Ele estava com a alma dele amargurada, ele estava moído, estava sem esperança, ele não via solução para o povo de Israel. Mas quando nós olhamos aqui para esses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Jeremias tendo um posicionamento e tendo uma palavra diferente de todas as outras palavras que ele havia proferido. Porque, olha o que ele diz aqui no versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Nós estamos vendo desemprego, nós estamos vendo mortes, famílias que têm perdido em curto prazo mais de 2, 3 membros de uma mesma família que partiram por conta dessa doença que tem assolado o mundo. Nós temos visto a fome, nós temos visto sonhos de pessoas sendo destruídas, de pessoas que têm seus negócios tendo que fechar. Nós estamos vendo a economia, não só do país, do mundo, em um colapso, política. Nós estamos vendo a injustiça sendo aplicada a todo instante. Nós estamos vendo a destruição de muitas coisas nesses tempos que nós estamos vivendo. E às vezes na nossa mente, no nosso coração, às vezes nós ouvimos de outras pessoas dizerem, ou até mesmo muitas das vezes nós podemos proferir essas palavras, porque nós somos seres humanos. E as palavras que nós proferimos são essas: onde está Deus em meio a tudo isso? Será que Deus é um Deus vingativo? Deus não tem ouvido a minha oração? Deus permitiu que o mal chegasse ao meu lar, à minha casa? Eu acho que Deus se esqueceu de mim.
Essas perguntas que eu acabei de fazer aqui para vocês são perguntas que estavam no coração do profeta Jeremias e que também muitas das vezes está no nosso coração, na nossa mente, e muitas das vezes nós proferimos até mesmo essas palavras, ou até mesmo nós ouvimos pessoas proferirem essas palavras, fazer essas perguntas para nós. E muitas das vezes nós, diante de um cenário tão difícil como nós estamos vivendo nos dias atuais, muitas das vezes nós não encontramos até mesmo respostas para dar para essas pessoas, e muitas das vezes nós não temos essas respostas para dar para nós mesmos. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo de Deus que inspirou Jeremias para escrever essas palavras, porque Deus já sabia que o mundo passaria também por grandes dificuldades, como quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para tudo aquilo que já aconteceu, quantas vezes nós vimos grandes crises acontecendo pela história. Nós olhamos pela Bíblia, e muitas das vezes quando nós olhamos pelos livros da história da humanidade, nós também vemos muitas outras pandemias, muitos outros problemas que surgiram no mundo no passado. E pessoas como nós, de gerações anteriores, também pensaram e fizeram essas mesmas perguntas que nós muitas das vezes fazemos nos dias atuais. Por isso que a palavra de Deus, ela deve estar e ser aplicada nas nossas vidas diariamente. Porque se nós não fizermos isso nas nossas vidas, nós vamos fraquejar na nossa fé. Isso vai fazer com que eu e você venhamos duvidar do nosso Deus. Isso vai fazer com que eu e você venhamos parar na nossa caminhada. Isso muitas das vezes vai fazer que eu e você venhamos ter doenças emocionais. Essas doenças emocionais passar a ser doenças físicas e nos levar também à morte. Isso aconteceu no passado, está acontecendo hoje, e nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que a palavra de Deus e tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Eu creio fielmente nisso. Nós sabemos que o mundo ainda vai passar por grandes situações, por situações bem difíceis. Mas o Senhor inspirou o profeta Jeremias naquele tempo para proferir essas palavras que serviram no passado, que servem para nós nos dias atuais e que vai servir para as futuras gerações que virão depois de nós. Que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O profeta Jeremias, o que ele fez? Ele começou a recordar das misericórdias de Deus com o seu povo. Eu acredito que naquele momento ele começou a lembrar de tudo aquilo que, desde a promessa que Deus tinha feito para Abraão, e tudo aquilo que o povo de Israel viveu quando esteve escravo no Egito, Deus cuidando do povo, Deus sendo o provedor daquele povo, Deus retirando aquele povo da escravidão do Egito, Deus colocando aquele povo para entrar na Canaã. Ele lembrou tudo aquilo que o povo recebeu de Deus. Ele lembrou da fidelidade de Deus com o seu povo. E agora, queridos, o que o Senhor fala conosco aqui neste dia? Que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O que você tem, onde você tem, o que tem trazido esperança para você? Será que são seus recursos financeiros? Será que você se sente seguro porque às vezes você está numa casa? Ou será que você se sente seguro porque você está num bom emprego? Será que são essas coisas que têm te trazido esperança, querido? Essas coisas são frágeis. Essas coisas não vão te dar a esperança que você precisa. Você tem que trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, é saber que aquilo que Deus ele prometeu para o homem desde o princípio, Deus vai cumprir.
na vida do homem, porque Deus ele é fiel. Deus ele nos chamou, Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós aqui, para que nós possamos ser salvos. Deus preparou um lugar para mim e para você. Nós estamos vivendo aqui nessa terra de passagem. Nós não temos que ter a nossa esperança linkada nas coisas daqui deste mundo, porque nós sabemos que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós temos que olhar para o Senhor, lembrar de tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará em favor do seu povo. Quando nós olhamos aqui para o versículo 22, o profeta fala das misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. O nosso Deus ele é tão misericordioso, porque quando ocorreu a entrada do pecado no mundo, Deus já tinha traçado o plano de salvação para nós. E muitas das vezes nós, como seres humanos, achamos que somos autossuficientes. Achamos que o controle da nossa vida tem que estar na nossa mão. Não! O controle da nossa vida tem que estar nas mãos do nosso Senhor. Porque é a vontade dEle, é os propósitos do Senhor, eles que vão prevalecer. As misericórdias do nosso Deus é as causas de nós não sermos consumidos. Que se não fosse a misericórdia do nosso Deus, nós não conseguiríamos nem levantar da nossa cama. Você não poderia nem estar hoje aí ouvindo esta pregação. Mas se você está tendo a oportunidade de ouvir estas palavras, que elas não são minhas, elas são de Deus, para o seu coração, para que você possa entender que as misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido. E olha que o profeta fala aqui, ó, ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor, ela renova a cada manhã na sua vida e na minha vida. Nós muitas das vezes nós somos infiéis com o nosso Senhor, como foi o povo de Israel, foi infiel, desobedeceu a palavra de Deus. Muitas das vezes nós também fazemos da mesma forma como o povo de Israel. Mas, meu querido irmão, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. Nós somos infiéis, mas o nosso Deus permanece fiel. E aquilo que Deus ele preparou para o teu povo, Deus ele vai cumprir, porque ele é fiel. Se nós estamos passando por esse tempo tão difícil, queridos, nós temos que pensar e saber que essa não é a vontade de Deus, ver o seu povo sofrendo. Deus permitir que muitas das vezes que essas coisas aconteçam na nossa vida é porque Ele quer chamar a nossa atenção para que nós nos voltemos para Ele. E olha aqui que o profeta diz no versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha aqui, o profeta, ele coloca a confiança, a fé, a esperança no Senhor. Onde você tem colocado a sua fé, a sua esperança e a sua confiança? Se você não tem colocado no Senhor, você vai viver aflito. Se você não tem colocado no nosso Deus, você vai viver desassossegado. A ansiedade vai invadir o seu coração e a sua mente. Isso vai trazer a destruição para você. Mas se você colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, Deus ele é misericordioso. E Deus ele é fiel para guardar você diante desse período mal que o mundo está vivendo. E olha que ainda o profeta diz nesse versículo 25 que
Diz, ó, portanto esperarei nele. O profeta está falando assim, eu vou esperar no meu Senhor. Que no momento certo, que na hora certa, tudo isso que eu presenciei, que eu estou vendo o povo de Deus passar, vai, num dado momento, Deus vai entrar com providência. O profeta descansou no Senhor. Então que você, querido irmão, venha descansar e venha esperar em Deus. Porque esse tempo que nós estamos passando não vai ser para sempre, ele vai passar. Mas terão outros dias maus também que virão sobre esta terra, como cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós temos que estar preparados para isso. E para você estar preparado para isso, é como eu disse lá no início da pregação, você precisa compreender aquelas 4 verdades que eu disse para você. E olha o que diz aqui, o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Quer dizer, se você espera em Deus, se você confia em Deus, se você deposita a sua esperança no Senhor, Deus ele é bom. E ele vai passar com você durante esses dias maus. Olha o que ele diz aqui no versículo 26. Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor, e isso em silêncio. Quer dizer, queridos, ele fala 2 coisas aqui no versículo 25. Bom é o Senhor, no versículo 26, desculpa. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Ele estava dizendo, diante da circunstância que eles estavam vivendo, onde eles estavam sendo escravizados. E eu digo para você aqui, neste dia, bom é você aguardar a salvação do Senhor no tempo do Senhor. Quer dizer, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, vamos aguardar a salvação que vai vir de Deus para nós. E olha que ele fala aqui, ó, e em silêncio. Quando ele diz aqui em silêncio, não é abrindo a nossa boca para reclamar, não é abrindo a nossa boca para fazer perguntas infundadas, não é muitas das vezes abrir a nossa boca para falar com outras pessoas e trazer até problemas para a vida das outras pessoas. É esperar a salvação que ela vai vir do Senhor para mim e para você, porém em silêncio, crendo no Senhor, confiando no Senhor. Para eu concluir as minhas palavras aqui, querido amigo e irmão que está me ouvindo, onde você tem colocado a sua esperança? Você tem olhado para os noticiários, para as redes sociais, vendo toda essa briga política, econômica, sobre todas essas notícias de mortes que têm aparecido nos noticiários? Se você tem se alimentado dessas coisas, meu querido irmão, isso tem trazido com certeza na sua vida grandes problemas. Isso tem trazido ansiedade, isso tem trazido doenças emocionais e levando até mesmo doenças físicas. Mas eu quero fazer um desafio para você aqui nesse dia. Deixa de se alimentar dessas coisas. Passa a se alimentar da palavra de Deus. De viver uma vida em santidade com o Senhor. De viver uma vida em oração com o Senhor, jejuando ao Senhor, buscando o Senhor em todo o tempo, esperando que no tempo dEle, conforme a vontade dEle, você vai ver o agir de Deus ao seu favor. Você vai ver as promessas de Deus sendo cumpridas, porque Deus ele é fiel. Nós somos infiéis, mas nosso Deus ele permanece fiel. Então, querido amigo e irmão que está me ouvindo neste dia, guarda essas palavras no seu coração e na sua mente, porque essas palavras não é do irmão André. Essas palavras ela é do Senhor.
E essas palavras, elas foram inspiradas e foram ditas pelo profeta Jeremias, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você hoje estivéssemos ouvindo e vendo o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus fará em favor do seu povo. Nosso Deus é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus não tem prazer em ver a morte do ímpio, em ver destruição. Mas muitas das vezes, Deus permite essas coisas acontecer para que eu e você, nós venhamos fazer uma reflexão das nossas vidas, venhamos nos arrepender dos nossos pecados e que nós venhamos a estreitar o nosso relacionamento com Ele. Porque hoje eu estou falando com você aqui. Eu não sei o dia de amanhã, ele não pertence a mim. Mas uma coisa eu sei, porque a minha fé, a minha confiança, a minha esperança, ela está no Senhor. Eu sei que vai ter um dia que Deus ele vai me chamar como chamar você, ou através do arrebatamento, ou através de Deus nos chamar individualmente. Mas para isso, queridos, precisamos estar com a nossa fé, a nossa confiança, precisamos crer, precisamos estar com a nossa esperança totalmente no Senhor. Porque se você estiver dessa forma, tudo isso que está acontecendo, que para muita gente foi pego de surpresa, para muita gente tem se espantado com tudo que tem acontecido, mas para nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade, a palavra de Deus, temos que saber que tudo isso já está nas Escrituras. E muitas outras coisas virão ainda acontecer neste mundo. Não quero trazer medo para ninguém, nem terror para ninguém. Mas se você tiver com a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele vai te dar paz, que excede a todo entendimento, que diante de uma situação tão difícil como essa, como o profeta Jeremias dizendo essas palavras aqui, ele recebeu o refrigério do Senhor. Que você neste dia receba de Deus o refrigério, que você receba essa palavra e que ela transforme a sua vida. E você que está me ouvindo neste dia, que talvez tenha deixado de seguir a Jesus, ou talvez você nem conheça Jesus, esteja ouvindo essa mensagem, eu convido você, meu querido e amado amigo, a voltar-se para Deus. Deus, ele ama você. Ele não quer ver você em meio a tudo essas coisas. Ele quer que você também sinta essa mesma tranquilidade, essa mesma paz. Porém, essa paz ela só é dada pelo Espírito Santo de Deus habitando em você. Você não vai achar essa paz em lugar nenhum, a não ser em Jesus, a não ser por receber a habitação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode estar buscando essa paz em qualquer outro lugar, achar que essa paz vai vir por conta de dinheiro, de fama ou por alguma segurança que você venha sentir. Não, essa paz só pode ser dada por Jesus, através do Espírito Santo, o próprio Deus habitando no seu interior. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te conceda a paz. Que Deus te ajude durante esses tempos. Que você venha manter a sua fé firmada no Senhor. Eu quero deixar a todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Glória a Deus, que palavra abençoada. Nós adoramos o nome do Senhor, recebemos a palavra do Senhor. E eu gostaria de orar com você para nós encerrarmos esse momento de adoração,
em que adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, ouvimos Ele falar conosco. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, que falou aos nossos corações, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada pessoa, Senhor, de cada família, Deus. A Tua soberania nos constrange e nós Te agradecemos por esse poder que nós não conseguimos entender, mas nós glorificamos a Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono. Quão grande é o nosso Deus, aleluia. E ao Cordeiro Só Ele é digno. Reserva este momento para adorar o Senhor. seja o louvor. Seja a honra. Te louvamos, Senhor, aleluia. Seja a glória ao Teu nome, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra ao Teu nome, Senhor. Seja a honra. Te adoramos, te adoramos. Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. 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 Minha alma anseia Nós temos sede, nós temos por fome de Ti. Ti. Minha alma Nós anseia ansiamos por Ti, ó Deus. Minha alma anseia Nossa alma tem por fome, Ti. tem sede do Minha Deus alma vivo.